Da mesma forma que existem esses sinais vitais que revelam o estado da nossa saúde física, também existem alguns sinais que revelam o estado da nossa saúde espiritual, bem como o estado da saúde e da vitalidade de uma igreja. O livro de Atos está cheio destes indicadores que nos ajudam a identificar a forma como Deus trabalha, a forma como o reino de Deus é implantado, a forma como Deus quer trabalhar no nosso meio. Algumas pessoas consideram o livro de Atos apenas como um livro descritivo, como um registro histórico daquilo que Deus fez e que não será mais repetido. Um acontecimento único, uma pequena amostra do mover do Espírito de Deus que Deus permitiu para este momento específico na história. Por outro lado, existem teólogos que consideram o livro de Atos como algo prescritivo. É um livro que estabelece padrões, que determina formas de operar. É um livro que traz normativos, traz regras. Mas eu acredito que o livro de Atos tanto é descritivo como é prescritivo. Encontramos no livro de Atos determinados padrões que se repetem. E esses padrões revelam-nos a forma como Deus opera. E também existem, por outro lado, alguns relatos que são apenas eventos únicos. De algo que Deus não irá necessariamente repetir. Por exemplo, a história de Ananias e Safira, lá em Atos 5. Porque isso não é um padrão na Igreja do Novo Testamento, mas foi um evento único, através do qual Deus nos quer dar alguma lição importante, mas uma lição que não é necessariamente parte de uma fórmula, parte de um padrão, parte de um modelo para nós seguirmos. Se nós conseguirmos identificar estes padrões, em que nós conhecemos a forma como Deus se move, a forma como Deus opera, e os aplicarmos à nossa vida, nós vamos abrir as portas das nossas vidas para a manifestação do poder de Deus. E ao seguirmos estes padrões, estes modelos, nós podemos preparar um ambiente para Deus se mover e fazer coisas grandes nos nossos dias, nas nossas gerações, na nossa cidade. E o ambiente que a igreja primitiva, a igreja de Atos vivia, é o tipo de ambiente que prepara o caminho, que torna possível o mover de Deus numa comunidade. Se Deus estava disponível para se mover de uma forma tremenda naqueles dias e noutros dias ao longo da história, Deus é capaz de se mover nos nossos dias de uma forma tremenda. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Lucas relata a vida, o ministério, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O autor destes livros, ele faz uma transição para o livro de Atos e deixamos de estar focados no poder de Deus a operar através de Jesus, mas agora o foco está no poder de Deus a operar através da igreja. Nos Evangelhos vemos Jesus sendo revelado, mas em Atos nós continuamos a ver Jesus sendo revelado, mas agora através da igreja, à medida que eles proclamam a ressurreição e a salvação de Jesus. Estes homens disseram: nós não temos prata nem ouro, mas nós temos algo muito mais valioso. O que nós temos é o poder do Cristo ressurreto, o poder que tem a capacidade para transformar a tua vida. E em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado de uma forma sobrenatural. Nem todos ficaram contentes com este evento. Estes homens ficaram mesmo muito perturbados. Perseguiram Pedro e João, colocaram-nos na prisão. Nós passamos de um momento glorioso, de um momento da manifestação da glória de Deus. Passado algum tempo, estes homens são colocados na prisão. Tempo de perseguição, tempo de oposição, mas logo nós vemos que 5.000 pessoas renderam a sua vida a Cristo. Deus pode mover-se, seja qual for a situação, seja qual for o ambiente. Quão mais difíceis são as circunstâncias, maiores são as oportunidades para Deus se mover. A Igreja de Cristo pode avançar e deve avançar, mesmo perante circunstâncias mais difíceis, mesmo perante circunstâncias de adversidade. Quanto maior é a dificuldade, mais oportunidades nós temos como filhos de Deus para nos levantarmos e para resplandecermos e brilharmos a luz de Cristo que está em nós.
nós. Quando tudo à tua volta é negativo, quando parece que não há esperança, quando parece que só há incredulidade à tua volta, o teu espírito de fé, positivo e brilhante, deve ser uma testemunha da ressurreição de Cristo. Deve ser uma marca que nos distingue de tudo o resto. E o que está no teu exterior não pode sufocar aquilo que está no teu interior, aquilo que está no teu coração. E eu acredito que o mover de Deus frutifica e manifesta-se mesmo em tempos de perseguição, mesmo em tempos de oposição, porque nasce dentro de nós, não é algo exterior. O mover de Deus começa no nosso interior, num lugar bem profundo que a cultura à nossa volta não consegue compreender. Os sinais vitais de uma igreja que frutifica, de uma igreja que está viva, de uma igreja que é vencedora, são a expressão de um trabalho bem profundo da graça de Deus no coração de uma igreja. E à medida que nós permitimos que esse trabalho da graça de Deus opere no nosso coração, nós iremos começar a ver o fruto da graça de Deus. A igreja, lá em Atos, estava centrada em Jesus. Jesus é o centro de tudo. E uma igreja que produz fruto é uma igreja cujo centro é Jesus. Lucas deixa bem claro que o verdadeiro herói desta história é Jesus Cristo. Jesus é a causa e a razão de tudo aquilo que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. Cristo ressurreto, a ressurreição, está por todo o livro de Atos. Eles estavam proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E Lucas, ele pretende deixar bem claro que a ressurreição de Jesus mudou a história, mudou a vida, mudou a história da humanidade. A ressurreição validou a palavra de Jesus. É a prova da fidelidade de Deus. A ressurreição posiciona-nos para vivermos de uma vida, de uma forma sobrenatural, e prova que não há salvação em nenhum outro nome. A ressurreição prova que Jesus é Rei e que o seu reino está entre nós. A vida está centrada neste Rei ressurreto, que de forma amável e graciosa nos trouxe para a sua história, nos fez parte do seu movimento, nos fez parte da sua missão. Jesus é a figura central. É tudo sobre Jesus. Jesus não é uma causa secundária que nós associamos à nossa causa maior. Jesus é a causa. E nós somos uma igreja centrada em Jesus. E quando Jesus é o centro das nossas vidas, algo poderoso acontece. A melhor vida que nós podemos viver é quando Jesus está no centro das nossas vidas. É quando Ele é a nossa causa. É quando Ele é a nossa prioridade. Será que todas as áreas das nossas vidas estão centradas em Jesus? Deus deseja que cada um de nós olhe para o seu coração e faça a pergunta: será que eu deixei o meu primeiro amor? Estou eu a viver a minha vida cristã com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com o mesmo gozo, com a mesma força, com a mesma paixão? E o mover de Deus no livro de Atos nasceu deste espírito de expectativa que a igreja primitiva vivia. De ver Deus mover-se de forma poderosa no seu meio, baseados na ressurreição de Jesus. Como resposta à sua fé, Deus moveu-se tremendamente naqueles dias. Eles viviam com essa expectativa de que a oração produzia resultados, de que quando chegavam a Deus, alguma coisa iria acontecer. E tudo isto é resultado de um povo que descobriu que se Deus pôde ressuscitar Jesus, tudo é possível ao que crê. E à medida que as boas novas eram proclamadas na comunidade, uma expectativa crescia em toda a comunidade acerca daquilo que Deus estava a fazer no coração da sua igreja. Nós precisamos levantar-nos todos os dias com esta expectativa de ver Deus operar. Expectativa de que enquanto estamos a adorar em conjunto, seja um sinal para Deus de que nós cremos nele, nós confiamos nele, que temos fé para coisas grandes. Então, meu irmão, não subestimes o potencial do que pode acontecer quando nós nos reunimos com esta atmosfera de expectativa. Traz a manifestação da presença de Deus. Prepara-nos para uma semana de bênção, de vitória. Esta atmosfera de expectativa desperta a nossa alma, aumenta a nossa visão. Liberta a vida, liberta a luz, cura acontece, momentos de libertação.
milagres acontecem, o medo e a vergonha são destruídos numa atmosfera cheia de fé. Nós precisamos despertar esta expectativa porque nós estamos na presença do Deus vivo. E onde Deus está, nós podemos ter fé e esperança de que coisas grandes irão acontecer. Então uma igreja vencedora, uma igreja que fortifica, é uma igreja que vive com esta expectativa do que é que Deus vai fazer. Expectativa a orar. Que Deus responda à nossa oração. Expectativa na adoração. Expectativa a ouvir a palavra de Deus. Expectativa no serviço à comunidade. Igreja vencedora, a igreja que nós vemos em Atos, era uma igreja família. Alguém disse que a família é o que a família faz. A família vive, a família cuida, a família ora, a família capacita, a família é generosa, a família é compassiva, a família é inclusiva, todos são bem-vindos. A família vive de braços abertos. E eu acredito que quando uma família, uma comunidade, uma igreja está a operar, a funcionar, tendo como modelo a igreja que nós encontramos aqui no livro de Atos, nós tornamos-nos um testemunho poderoso da graça de Deus. O mundo vai ver que nós cuidamos, que nós oramos, que nós nos preocupamos uns com os outros, que nós cuidamos, que nós estamos lá para levantar, para ajudar, para cuidar. E isto torna-se um testemunho poderoso de comunidade, de família. Torna-se uma ferramenta poderosa de evangelização. Uma igreja generosa no nosso tempo, com o nosso talento, com as nossas ofertas, mas também generosos nos nossos talentos, generosidade no nosso tempo. Deus quer ver uma igreja generosa que vive em generosidade. E isso nós encontramos aqui no final do capítulo 4, em que eles estavam lá para cuidar uns dos outros. E nós precisamos confiar na forma como Deus trabalha, na forma como Deus opera e fazer as coisas à maneira de Deus. Nesta manhã, deixe-me desafiar-vos a irmos um pouco mais longe. Não apenas dizimar o nosso dinheiro, mas dizimar as nossas vidas, dizimar o nosso tempo. O livro de Atos tem os resultados que nós vemos por causa de um povo que disse: a minha vida pertence a Deus. Em tudo aquilo que nós fazemos tem que haver lugar também ao edificar da igreja. Tem que haver lugar para fazermos parte da comunidade. Tem que haver lugar para nós servirmos uns aos outros. E este é o desejo que está no centro e no plano de Deus para a sua igreja.